Amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos ter a paz que excede todo entendimento. Esta é a primeira live de hoje. Eu tenho um recado muito especial para você. Eu não costumo fazer isso, mas como eu quero crescer o canal, a gente vai ter um horário maluco daqui desse ano. Hoje inicia um horário intensivo. 2 semanas pra frente, contando de hoje, terá 3 vídeos aqui no canal. E ou melhor, daqui para 2 semanas pra frente terá 2 vídeos. E esses 2 vídeos, a partir de amanhã, cada um terá 1 hora e o primeiro, terá 2 horas e o último terá 1 hora, totalizando 3 horas diárias de conteúdo. Então, por que tu tá fazendo isso? Porque eu quero expor a palavra de Deus. Eu quero que nós possamos conhecer mais o Senhor. E como eu tenho tempo e eu tenho estudo suficiente para isso, eu vou fazer isso. Você não precisa ficar apavorado. Esse é um horário louco que eu impus a mim mesmo. Depois você acesse lá no nosso canal, no site, os novos horários, certo? E então terá da 1 às 4, das 2 às 4, que é 2 horas, e depois a gente terá uma live da meia-noite a 1 hora todos os dias, certo? Então, das 2 às 4 e depois da meia-noite a 1. E isso será uma coisa especial que a gente faz esse ano, ok? Então tem muita coisa boa para vir por aí. E eu peço que você compartilhe e possa estar conosco. Hoje, à meia-noite, também sairá um vídeo do meu aniversário. Então, é o aniversário meu e também aqui do canal. Então, é um vídeo especial com os meus pais. Então, fique de olho que vai ter um conteúdo de surpresa aí também, além da live da meia-noite, ok? Bom, hoje eu quero continuar a falar do propósito desse canal. Um dos propósitos desse canal é levar o Evangelho de Cristo, ou seja, traduzindo, fazer a obra missionária. O Evangelho, ele precisa estar avante. E eu vou explicar aqui hoje para você com escrituras bíblicas
O que é a obra missionária? A primeira escritura, que é a escritura padrão do nosso ministério, está lá em Atos 8, Atos 1, capítulo 1, verso de número 8, que diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vos sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, certo? Jesus Cristo, ele instituiu a obra missionária, assim como ele instituiu os sacramentos da igreja e como ele instituiu todo o evangelho. Olha isso aqui eu li no livro de Atos, que segundo alguns cristãos, alguns teólogos, foi escrito pelo evangelista Lucas, mas isso são palavras do próprio Jesus. Agora, eu quero ler o que o evangelista Marcos, ele falou para nós acerca disso. Eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos antes de eu abrir em Marcos, deixa eu dar um contexto. Aqui Jesus havia acabado de ser ressuscitado e ele ascendeu aos céus e ele dá sobre Pedro a autoridade sobre os discípulos, a autoridade de ministrar a palavra para que haja conversão de muitas almas. A gente tem Atos capítulo 1, mas em Atos capítulo 2, quando é falado sobre a descida do Espírito Santo, depois de descida do Espírito Santo, depois de ele nos falou para nós aprendermos esta ordem de Cristo. Em Atos capítulo 2, na segunda perícope do 14 até o final, que é até o 33, aliás, que é o discurso de Pedro, no versículo 22, olha o que Pedro diz. Aqui ele está falando para a nação de Israel. Ele diz: homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus lhe fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, pendestes, crucificastes e maltratastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou,
desfazendo as dores da morte, pois não é possível que assim que fosse retido por ela. Aqui o apóstolo Pedro, ele está testemunhando que Cristo, ele é o Senhor. Ele está fazendo a obra missionária. E o que é mais importante nesse discurso de Pedro é que Pedro, ele mostra a fé, ele mostra o arrependimento, ele mostra como seguir a Cristo. Vamos pular um pouquinho no discurso de Pedro e olha o que ele diz no verso 38. O Robert está já relatando a conversão dos 13.000 almas. Ele diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa 39, porque a promessa que vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos que estão em longe, e também enquanto Deus nosso Senhor chama. Aqui Pedro, ele está fazendo a obra missionária. E ele diz que ele está pegando o evangelho que o Senhor deu. Ou seja, o apóstolo Pedro, líder da igreja, ele estava botando sobre aqueles homens a atitude de levar o evangelho, para que mais e mais almas se convertam. Não uma prática ritualística religiosa, mas ao verdadeiro príncipe do Senhor, como é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus encarnado. E Pedro continua, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-nos dessa geração perversa. Quando o apóstolo Pedro, ele está ensinando o povo, ele diz que nós precisamos pregar o evangelho. Sem pregação não há conversão. Mas o Espírito pode converter se o homem não pregar. Sim, pode. Mas para que o Espírito convença do pecado, do juízo, pecado, da fé, pecado e juízo, é necessário uma conversão, é necessário a pregação do Evangelho. Foi isso que Pedro estava fazendo ao obedecer Atos capítulo 8. Ele recebeu o poder para ministrar o evangelho, mas este poder tinha que ser desempenhado, porque senão não valeria. Melhor, não é que não valeria, mas de que adiantaria o Senhor dar o poder se Pedro e os outros não utilizassem esse poder? Eu quero ler com vocês agora uma passagem do Evangelho de Marcos,
que aqui são palavras do próprio Senhor. E eu quero mostrar para vocês a ordem do Senhor para que nós peguemos o Evangelho. E eu quero mostrar, tem muita gente, tem muitas igrejas que não investem em missões. E eu vou mostrar como estão errados. Olha, Marcos 16, já indo para o final do livro, ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou o rosto com sua e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Porque por não haverem crido nos que haviam ressuscitado, e disse-lhes: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus foi essa: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A mesma coisa que está lá em Atos 1:8, só que em outras palavras. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele não apenas demonstrou um desejo que eles superassem o Evangelho, como esse desejo de Cristo é manifesto através de uma ordem. Então aquele jargão que os funcionários tinham aos seus senhores antigamente, que o seu desejo é uma ordem, aqui é aplicado literalmente. Se o Senhor deseja que nós superamos o Evangelho, ele não está somente demonstrando um desejo, mas ele está dizendo concretamente que é assim para fazer. Ele não está somente dizendo: se vocês quiserem, seria bom vocês superarem. Não, ele está dizendo: preguem o Evangelho. E a prova disso é o versículo 15. Olha o que Jesus ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho toda criatura. Então, por que se o Senhor salva, mesmo como diz os calvinistas, né, que o chamado é incondicional, e eu me incluo entre eles, por que ele está mandando pelar? Porque mesmo com uma ação sobrenatural de Deus, precisa ter uma intenção e uma resiliência do homem. Ele precisa pregar o Evangelho. Então, quando Jesus Cristo ele disse que quer que a gente pregue, ele não está apenas mostrando uma vontade dele, pessoal, como a vontade dele é uma ordem para os discípulos. Isso ficou claro? Então, quando eu mostro o Evangelho, quando eu prego o Evangelho,
eu preciso saber o que eu estou dizendo. E isso me indica que eu preciso, para ser testemunha de Cristo, eu preciso, para que as pessoas se batizem, haja conversões, haja sede de Deus, exige de nós que haja uma disposição em levar o evangelho a toda criatura. Jesus ali não está dizendo, olha, vocês podem levar o evangelho se vocês quiserem. Não, volto a dizer, o desejo de Jesus não é apenas um desejo, mas o desejo de Jesus é uma ordem. Então, como tem pastores hoje que não investem, eu não estou aqui para bater ninguém, mas como tem pastores hoje que não investem em obra missionária, que não falam do evangelho. Nós tem um jargão que diz que todo mesmo é um missionário, e eu posso dizer, todo cristão, se não é, deveria ser missionário. É claro que se você estudar teologia, isso fica mais fácil, mas para te levar o evangelho, você não precisa estudar teologia. Você só precisa ter fome das escrituras e ter o Espírito com você. É disso que você precisa para ministrar o Evangelho a todos. Quando o Senhor, ele está falando da salvação através de Paulo, olha o que Paulo ele manifesta para nós lá no livro de Romanos. Deixa eu saber aqui. Romanos capítulo 10, quando Paulo está falando que judeus e gentios iriam unir-se e iam ter uma salvação, olha o que ele diz no versículo 15. Ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme os pés do que anunciam o evangelho da paz, do que trazem alegres novas de boas coisas ou de boas notícias, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas porventura ouviram? Sim, pois certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. O que Isaías e Paulo estão dizendo aqui? Que é necessário uma pregação para que haja uma conversão. Aqueles que já se converteram e que não pegam o evangelho, além de serem egoístas porque não querem compartilhar aquilo que já receberam, também estão colocando em condenação aqueles que não ouviram. Então, eu preciso anunciar para judeus e gentios
as boas novas do Evangelho. É esse o papel do homem dentro do plano de Deus. Levar o Evangelho a toda criatura para que ela possa ser salva. Eu citei aqui o apóstolo Paulo. Ele fez uma citação de Isaías, e eu quero agora a última passagem que eu vou pedir para você abrir. Está no livro de Isaías, no capítulo 52. Isaías 52. A partir do verso de número 7, diz assim: na verdade, é a mesma palavra, mas agora eu vou ler o que no próprio livro de Isaías. Portanto, meu povo saberá de meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Esse aqui. Quão formosos são os pés, quão formosos são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que fazem bem a paz. E nós lemos essa parte que diz em Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente a exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar, clamar cantando, exultar juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os seus olhos, de todas as nações até os confins da terra. Verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, saí daí, não toque mais com imunda, saí do meio dela. Purificai-vos os que levais os vasos do Senhor, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O que Isaías está ensinando, e o apóstolo Paulo, no texto que a gente acabou de ler, estão dizendo é que para que haja uma conversão e para que as pessoas confessem o nome do Senhor com palavras, com a sua vida, é necessário que esteja gente que pegue essa palavra. E aqui o texto chama esses pregadores de atalaias. Essa palavra quer dizer que alguém que está disposto a levar a mensagem do seu Senhor. Então, nós estamos hoje sendo compelidos ao Senhor a levar o Evangelho, porque
com nossa palavra de Isaías, como haverá conversão se não há quem pegue? Aí você talvez possa dizer, Tiago, mas o Espírito Santo pode vir sobre eles e o Espírito não precisa. Ok, mas o Senhor, Ele deseja nossa cooperação nesse trabalho. Nós somos também aqueles que anunciam as boas novas do que levam o Evangelho da salvação. É por isso que lá em Efésios 6, quando Paulo vai falar das armas do cristão, ele também diz o seguinte, eu já estou terminando, eu só peço que você acompanhe comigo rapidamente, complementando as palavras de Isaías. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso. E a carta de Paulo aos Efésios é uma carta cristológica e também uma carta para a doutrina da igreja com a eclesiológica. Olha o que Paulo ele diz quando ele está falando da espada espiritual, da armadura espiritual do cristão, ele diz o seguinte, ele diz assim, tomai também o capacete, cadê fé, Espírito? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele diz assim, cadê? Tá aqui na minha frente e eu perdi. Fui referindo, e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Para nós termos uma vida eficaz com Deus e para que os nossos queridos também tenham, nós temos que pegar o Evangelho. E nas palavras de Paulo, como vai haver conversão se não há quem pegue? E também nas palavras de Paulo agora os Efésios, nós precisamos calçar a palavra, os pés na preparação do Evangelho da Paz. Este é o nosso propósito. Então, quando eu digo que o debate ele tem que ser cristão, ele é cristocênico e ele tem que ser saudável, eu também estou dizendo que a obra missionária ela deve acontecer e ela deve estar enraizada na rocha. Qual rocha? A única rocha que estamos firmados, a rocha de Jesus Cristo. Então, para que haja revelação e para que as pessoas entendam, primeiro eu preciso estudar aquilo que eu prego, eu preciso falar aquilo que eu prego, eu preciso pregar aquilo que eu prego e eu preciso que as pessoas vejam Cristo
não somente pelas minhas palavras, mas também pelo meu exemplo. Então eu acho que é uma boa lição nós aprendemos que a preparação do Evangelho da Paz, ela também se dá pela obra missionária. E você que é cristão, quantas vezes tem um amigo seu que você sabe que está pronto para ouvir o Evangelho, sei que ponto ninguém está, mas entre aspas, está pronto para ouvir o Evangelho. E ele só não aceitou ainda porque você não fez o convite. Anuncie o Evangelho tempo em fora de tempo. Pegue a palavra de Deus. Todos os santos do Antigo Testamento pregaram. Os mártires dos apóstolos pregaram. Os reformadores pregaram. A igreja primitiva pegou, os apóstolos, todos os reformadores, agora chegou a sua vez. Pegue o Evangelho tempo e fora de tempo, para que se cumpra a palavra de Cristo de Marcos 16:16. A gente se cumpra a palavra de Cristo de Atos capítulo 1, verso 8, e de por todas as nações, levando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo Marcos 16:15, desculpa, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem quer e for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. É esta nossa responsabilidade. E digo mais, um dia o Senhor nos cobrará por aqueles que deveriam ouvir o Evangelho. Quem tiver que ouvir, vai ouvir. Tenho certeza disso. Mas o Senhor vai nos cobrar por aqueles que deveriam ouvir o Evangelho pela nossa boca e não ouviram, por causa da nossa timidez, da nossa vergonha, ou até da nossa falta de conhecimento. Isso será cobrado de nós mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza disso. Aqui eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando de uma responsabilidade do cristão, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Porque é um grupo de eleitos. Ok, mas você não sabe quem são os eleitos. Então você tem que pegar o Evangelho, né? E quem for eleito vai aceitar. Mas o seu papel, o meu papel, é levar o Evangelho. E eu, particularmente, eu estou tentando fazer o que eu posso. É por isso que eu faço as lives, é por isso que eu dou os cursos, os devocionais aqui no canal. E por isso que eu estou indo ampliando meus horizontes, aumentando o tempo das lives, certo? Vá lá no nosso canal, vá no nosso site, confere os novos horários a partir de amanhã.
Que Deus te abençoe. Teremos 3 horas de lives diárias para te ajudar na caminhada com Deus. Até hoje é muito. Pode ser, mas para mim sempre fazer. É um intensivo, é claro, de 1 ano. Depois eu não sei se vamos voltar a reduzir ou não. Mas é isso. E hoje à noite temos uma nova live hoje, continuando falando hoje temos uma live especial para membros. A primeira parte da live será para todos e a segunda parte para membros. Então era para ter acontecido ontem essa live, mas como havia cultas de manhã, eu achei que não era prudente. Então hoje, 20 de setembro até meia. Depois eu vou ver o horário certinho aqui, passo para você. Mas estaremos aqui hoje continuando, começando o nosso módulo surpresa aqui do canal. Que Deus te abençoe e pegue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Esse é um dos propósitos aqui do canal e claro que ainda falaremos bastante acerca desse tema, certo? Debate cristão saudável. Nós teremos debates, teremos exposição da palavra, tudo isso para te ajudar na caminhada com Deus, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Então hoje eu te espero da 23h30 até 1 hora e que possamos assim ver mais recente, mais e mais a palavra de Deus. Me diga o que você achou das novidades e vá lá no nosso site Teologando Saudavelmente em Cristo, que aí você conseguir. Oi, José, tudo bem? Que bom te ver aqui, meu irmão. Lá você vai conseguir ver os horários das lives e os cursos aqui do canal, certo? Que Deus te abençoe e se inscreva na nossa comunidade de membros, que vamos terminar orando. E amanhã, meia-noite, né? Ou meia-noite de amanhã, no caso, meia-noite que eu digo após as 23 horas de hoje, teremos o nosso vídeo de aniversário que eu gravei com eu e meus pais, certo? Que Deus abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor, muito obrigado por tuas bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a paz. Muito obrigado por mais esta live. Senhor, nos ajude a levar o Evangelho e nos ajude também nesse novo desafio de 3 horas diárias de live possamos cumprir. Ajude na minha voz e também ajude a manter a intenção do coração dos nossos amados de estar presente. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até hoje, às 23h30. Que Deus te abençoe.